Carta à Igreja de Pérgamo. Apocalipse 2, de 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Exegese. Versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Pérgamo era uma cidade administrativa na Ásia Menor, cujos habitantes adoravam muitos deuses pagãos. Em particular, era um centro de adoração ao imperador. Ao dizer aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, significa que o Senhor Jesus luta contra os inimigos de Deus. Versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Enquanto Pérgamo era um refúgio de adoração ao imperador, também era um lugar onde o servo de Deus chamado Antipas foi martirizado por recusar a idolatria imperial para defender a sua fé no Senhor Jesus. Virá novamente o tempo em que as pessoas serão coagidas a adorarem o Anticristo, mas os santos e servos de Deus defenderão a sua fé até o final, assim como Antipas defendeu a sua fé com sua própria vida. Para termos uma fé firme, devemos começar a colocar nossa fé em nossas ações desde já, mesmo começando aos poucos. Quando o tempo da perseguição chegar, os santos e servos de Deus devem confiar no Espírito Santo, devem confiar em Deus e abraçar com vontade o martírio na esperança, para que possam glorificar a Deus e receber dele o novo céu e a nova terra. Versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Deus repreendeu a igreja de Pérgamo porque alguns de seus membros sustentavam a doutrina de Balaão. Balaão era um falso profeta que afastou os israelitas de Deus e os fez cometerem idolatria, tentando-os a terem relações com sacerdotisas gentias que adoravam ídolos. O Senhor Jesus repreendeu aqueles cuja fé deixara a Deus. Os corações das pessoas o haviam deixado e começaram a adorar falsos ídolos. O pecado de idolatria é o mais grave pecado diante de Deus.
Versículo 15. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. As palavras nicolaítas e Balaão na Bíblia são basicamente sinônimas, significando aqueles que prevalecem sobre o povo. Quando Deus disse existirem os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, essa foi outra forma de dizer que a Igreja de Deus deve rejeitar aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. Aqueles que seguiam estas doutrinas dos nicolaítas e de Balaão eram os que perseguiam ganhos materiais e a idolatria. Tais pessoas devem ser afastadas da Igreja de Deus. Versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Deus disse à Igreja de Pérgamo para deixar sua adoração de falsos deuses e sua busca por ganhos mundanos e retornar à fé justa, advertindo a Igreja que, caso não se arrependessem, o Senhor Jesus lutaria contra eles com a espada de sua boca. Isto é, em outras palavras, uma severa admoestação na qual Deus advertiu que ele puniria aqueles que não se arrependessem de seguir a doutrina de Balaão, mesmo se fossem crentes. Aqueles que ouviram esta advertência de Deus e retornaram para ele sobreviveram, tanto fisicamente como espiritualmente. Mas aqueles que não o fizeram tiveram que abraçar sua destruição física e espiritual. Para que os santos e servos de Deus sejam abençoados nesta terra, eles devem ouvir a palavra de Deus e seguir o Senhor Jesus com fé. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Os verdadeiros santos abraçarão o seu próprio martírio. Deus nos diz que aqueles que forem martirizados em seu nome receberão a comida do céu e terão seus nomes gravados em seu reino. Para vivermos fisicamente e espiritualmente, devemos ouvir o que o Espírito Santo disse para a Igreja de Deus. Para aqueles que vencerem, ou seja, aqueles que vencerem sua batalha contra os seguidores de Satanás, Deus dará a justiça da fé que liberta dos pecados e, por sua fé, escreverá seus nomes no livro da vida. A Bíblia nos diz repetidamente em muitas passagens diferentes que aqueles que perseverarem até o fim receberão a salvação. Os santos, em outras palavras, precisam ser pacientes no fim dos tempos para que possam defender a sua fé no Evangelho da Água e do Espírito. Os nomes dos nascidos de novo serão escritos no livro da vida. Os crentes devem, portanto, entrar no reino de Deus não buscando ganhos mundanos e materiais, mas vencendo estas coisas pela fé, até o dia quando finalmente estarão diante de Deus.